Você não está limitado pelo tempo, está limitado pela percepção dele. Não é o mundo que está preso, é a forma como você aprendeu a enxergá-lo. A verdade é que existe uma estrutura oculta, uma ordem sutil por trás de tudo. E essa ordem vibra em 4 pilares sagrados. 4 não é um número qualquer. É a frequência da matéria em harmonia com o espírito. É o traço invisível que liga o que nasce ao que transcende. É o compasso usado pela natureza para construir folhas, estrelas, estações, caminhos. É o símbolo silencioso da totalidade. Corpo, mente, alma e tempo, respirando juntos. O tempo pode ser refeito. A energia pode ser restaurada. A realidade pode ser recriada. Mas não com esforço, com sabedoria. E essa sabedoria começa quando você decifra o que sempre esteve dentro de você. Hoje, neste exato instante, você será conduzido por 4 códigos que não explicam o mundo, revelam. Eles não pedem crença, eles provocam lembrança. Lembre-se, você não está aqui por acaso. E se algo vibrou só de ouvir isso, inscreva-se no Vibrando Sabedoria agora e permita-se atravessar o véu. Porque multiplicar o tempo, a energia e a realidade não é magia, é despertar. Há um código oculto, sussurrado pela própria arquitetura do universo, que pulsa silencioso sob todas as formas. Ele se revela em 4 direções, 4 estações, 4 luas no ventre da mulher e 4 passos no caminho do despertar. Os antigos sabiam. Nada nasce fora dessa geometria. O 4 é a linguagem da criação, um selo de manifestação que dança entre o céu e a terra, entre o visível e o eterno. Quando você o reconhece, algo ancestral desperta, como se sua alma se lembrasse de onde veio. Esse padrão vive dentro e fora de você. Ele vibra nas 4 forças que mantêm o cosmo em equilíbrio, nas 4 bases que entrelaçam o DNA da vida. Ele molda os ciclos da natureza e os ritmos do espírito, espelhando o mesmo alinhamento entre átomo e estrela. Nada escapa dessa matriz sagrada. É o código que revela que tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. Inclusive o seu cansaço, inclusive o seu silêncio. Ao tocar esse símbolo, você começa a sair do tempo comum, entrando na frequência da atemporalidade. O relógio já não dita o seu valor. Você passa a caminhar no compasso do cosmos, onde o instante é sagrado e a existência se torna um espelho de algo maior. Cada parte da sua vida começa a encontrar seu lugar. E nesse lugar, não há mais fragmentação, apenas consciência. E da consciência nasce a verdadeira libertação. Você não é apenas carne, você é templo. E dentro desse templo sagrado habitam 4 pilares vivos: o corpo físico, o emocional, o mental e o espiritual. 4 portais, 4 guardiões, 4 vozes do mesmo espírito em diferentes tons. Quando um se rompe, os outros tremem. Quando todos se alinham, o divino se manifesta em forma humana, e o humano se lembra de que sempre foi divino. O corpo físico é a terra, firme, densa, sagrada. Ele fala através da dor, do toque, da fadiga. Negá-lo é exilar-se da própria raiz. O emocional é água, profunda, intuitiva, guardiã das marés internas. Não se doma o que foi feito para fluir. O mental é fogo, claro, ágil, criador. Ele sonha, mas também consome. E o espiritual? O espiritual é ar, invisível, eterno, atemporal. Ele sopra em silêncio e guia sem mapa. Esses corpos não são camadas separadas. São respirações entrelaçadas num mesmo sopro de consciência. E quando você os ouve não com os ouvidos, mas com o coração, algo se alinha. O caos dá lugar à música. A ansiedade se curva ao ritmo do eterno. E a dor? A dor revela-se como convite à reconexão, pois só quem esqueceu o próprio centro pode experimentar a beleza do retorno. E o retorno é o começo da libertação. Dentro de você há um manuscrito antigo, trançado com luz e memória. Seu DNA não é apenas herança dos seus ancestrais. É um espelho do universo, um código de estrelas gravado em matéria. Cada base, adenina, timina, citosina, guanina, pulsa como um elemento primordial: terra, água, fogo, ar. E nesse entrelaçar, o corpo não apenas vive, ele manifesta. Ele traduz o invisível em carne, emoção e presença. A ciência vê moléculas. O espírito vê mapas de luz. O que você carrega não é apenas uma sequência genética, é um selo divino, uma assinatura vibracional única no grande tecido da criação.
O alinhamento dessas letras sagradas é o que permite que sua alma habite a matéria com propósito. Elas guardam memórias que você nunca leu, mas que sonha. Histórias que você nunca viveu, mas sente. Ecos de uma sabedoria que atravessa milênios dentro do seu sangue. Ao honrar esse código, você ativa o que estava adormecido. As camadas da sua consciência se expandem e você começa a recordar, não com a mente, mas com o ser. Nesse ponto, a identidade deixa de ser prisão e se torna passagem. O corpo vira altar e cada célula, um cântico. E nesse cântico vibra a atemporalidade, vibra a libertação, vibra o despertar de quem finalmente se lembra do que sempre foi. Dentro de você há 4 sóis interiores, 4 vórtices de criação, alinhados como pilares entre a terra e o céu. Raiz, coração, terceiro olho e coroa. Cada um espelha um dos 4 elementos. Cada um é um centro de manifestação. Eles não apenas vibram, eles orquestram o que você atrai, percebe e sustenta. Seu mundo externo responde ao que esses centros silenciosamente irradiam. O centro da raiz é a terra. Firmeza, sustento, pulsação da sobrevivência. Quando alinhado, ele te ancora no agora e transforma medo em presença. O coração é água, fluido, generoso, guardião do amor verdadeiro. Ali, o que se emana, retorna. O terceiro olho é fogo, visão clara, intuição afiada, discernimento. Ele vê além da forma. E a coroa é ar puro, sutil, atemporal. Porta para o divino, para o infinito que respira em você. Esses centros não são místicos por acaso. Eles são chaves. Cada um desbloqueia um aspecto do seu poder criativo. Quando em alinhamento, você se torna templo vivo de energia consciente. Você passa a atrair com clareza, a sentir com verdade, a enxergar com profundidade e a se conectar com a fonte sem esforço. Nesse ponto, a realidade deixa de ser imposição e se torna expressão. Uma expressão da sua própria consciência, guiada pela luz da libertação. O tempo não é relógio. O tempo é consciência. Ele não corre, ele se dobra, se revela, se esconde nos espaços entre um pensamento e outro. São 4 suas camadas sagradas: o passado vibracional, o presente de poder, o futuro como rede de possibilidades e a atemporalidade, onde tudo simplesmente é. Quem compreende esse ciclo, desperta o mestre interior, aquele que já não vive à mercê do caos externo. O passado vibra dentro de você como um eco, não para aprisionar, mas para libertar. Cada memória é uma frequência ainda ativa, esperando transmutação. O presente é o centro do altar, o ponto de decisão, onde a realidade se molda. O futuro é um campo de sementes sutis, nascido da intenção. E por trás de tudo isso está o agora eterno. Um lugar onde o tempo se curva diante da sua consciência desperta. Resgatar o tempo é voltar ao trono do seu próprio destino. É se despir da pressa, do controle, da culpa e das promessas não cumpridas. É habitar o instante com inteireza e permitir que os ciclos se dissolvam sem medo. O tempo, quando compreendido, torna-se aliado da manifestação. Você já não vive preso, você cria, você vibra, você liberta, e a vida, enfim, se torna um reflexo puro da sua própria libertação. A mente não é barulho. A mente é um espelho d'água onde o céu toca a terra. E nesse espelho, existem 4 vibrações que te moldam por dentro e por fora. Beta, alfa, teta, delta. Cada uma é uma frequência do ser, um estado de percepção. Elas não apenas pensam, elas manifestam. E quando você aprende a navegar entre elas, começa a habitar dimensões da realidade que antes pareciam inalcançáveis. Beta é a vigília, o chão. É o pensamento rápido, o mundo concreto, a lógica. Alfa é o portal, onde a intuição desperta, a criatividade flui e o sentir encontra espaço. Teta é o mergulho, profundo, misterioso, o inconsciente que sonha e cura. E delta, delta é o silêncio, a conexão espiritual mais pura, o ponto onde o eu se dissolve na fonte, onde tudo se torna a temporalidade e o corpo dorme enquanto a alma caminha. Cada estado cerebral é uma chave antiga guardada em seu templo interno. Quando você aprende a alternar entre eles com consciência, passa a cocriar sua própria realidade. Você ora sem palavras, cura sem esforço e acessa memórias que não vêm da mente, mas do espírito. Nesse espaço, a mente não te comanda, ela te serve.
E é nesse servir, nesse sagrado alinhamento, que nasce a verdadeira libertação. A primeira chave é o tempo, mas não o tempo da pressa, da escassez, do medo de perder. É o tempo como percepção. Você não está atrasado, nunca esteve. Você cria o tempo com seu foco, com sua presença. O agora é um espelho sagrado. E ao habitar o agora com verdade, você pisa fora da roda e entra na atemporalidade, o único lugar onde o milagre acontece. A segunda chave é a energia, e ela não segue força, segue direção. O que você alimenta, cresce. O que você teme, retorna. O que você honra, floresce. A energia segue sua atenção como um rio segue a gravidade. Você não precisa controlar o mundo, só precisa alinhar seu olhar. Porque onde o olhar repousa, a manifestação começa a nascer, mesmo no invisível. A terceira chave é o reflexo. O universo não está fora. Ele está dentro. A realidade é uma extensão da sua consciência. Ela apenas repete, com formas e fatos, o que vibra no seu campo interno. E a quarta chave é a quebra da ilusão. A matriz só existe enquanto você joga o jogo dela. Quando você diz não, ela se desfaz. A libertação começa no exato instante em que você se lembra. Você é soberano, sempre foi. Você ouviu, você sentiu. Agora, a escolha é sua. Vai continuar olhando o mundo com os mesmos olhos? Ou vai parar, respirar e entrar na frequência do que foi revelado aqui? Esses 4 códigos não são teoria, são mapas vivos. E eles só ganham força quando você decide aplicá-los. No jeito como acorda, como fala com o tempo, como protege sua energia, como cuida da sua mente, como escolhe o que manifesta. Nada fora vai mudar se o dentro permanecer igual. Então eu te pergunto, quantos ciclos mais você vai viver no automático? Quantos dias a mais você vai deixar o tempo escorrer como se não fosse sagrado? Será que você realmente quer continuar apagando incêndios ou está pronto para acender a sua própria luz? O convite não é para crer, é para agir com consciência. E se algo te tocou de verdade nesse caminho, então ativa as notificações, se inscreve agora no Vibrando Sabedoria e vem com a gente continuar essa travessia. Porque os próximos conteúdos não vão apenas informar, eles vão abrir portas que muitos nem sabem que existem. E quem atravessa nunca mais volta a ser o mesmo.